A paz de Cristo, amados. Vamos meditar mais um pouco na tarde deste dia. Reabastecer o nosso homem espiritual. Então, todos nós, né? Um dia vamos ficar velhos. Bom, eu já estou quase entrando na terceira idade, mas eu sei de muita gente que já entrou. E é muito interessante isso, né? E a gente vê aqui na Bíblia o rei Davi, né? O rei Davi morreu com 70 anos. Ontem eu ainda falava do rei Davi. Ontem, hoje de manhã, se eu não me engano. E ele escreveu, né, o Salmo 71, e é muito interessante a gente refletir com ele, né, sobre algumas coisas. Ele diz assim: ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, se é minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Bom, vamos devagar, né? No final da vida de Davi, como eu disse ontem, foi um tempo muito difícil para ele. Foi o tempo que ele passou as coisas mais terríveis da vida dele, né? E nesse momento, né, que a gente está lendo aqui, quando ele escreveu, ele estava tendo o próprio filho no encalço dele para matá-lo. E ele ficou muito atordoado. Ele amava aquele filho, né? E o maior conselheiro de Davi traiu Davi e foi para o lado do filho dele, até mesmo para planejar a morte de Davi. Imagine. Mas aí Davi aqui, ele declara, né? O versículo 4. Oh meu Deus, livra-nos dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Ele usa aqui, né, a esperança que ele tinha na juventude. Ó. Toda a minha vida tem me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. Quer dizer, nas experiências passadas, ele se apoia. Ele fala, Deus sempre foi fiel a mim. E ele vai continuar sendo fiel. Ele confiava na fidelidade de Deus. Nós entendemos a vida, né? Fazendo uma retrospecção, né? Das nossas vidas, do passado. Para nós entendermos o presente. Mas para nós vivermos o futuro, necessário é que nós projetemos, né? A gente vai usar o passado como referência, como experiência, mas como reflexão. Para vivermos a vida realmente, nós nos ligarmos no futuro, no que há de vir. Versículo 7. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. Olha, a vida dele é exemplo não por ele mesmo, mas por causa daquilo que Deus sempre fez com Davi. Sempre livrando Davi, sempre dando estratégias a Davi, fazendo dele um grande guerreiro. O dia inteiro Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora, que sou velho. Não me abandones agora, porque estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou, vamos perseguir e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Mesmo porque quem estava no encalço de Davi, mesmo sendo filho dele, não reconhecia Davi como um servo de Deus e não tinha essa intimidade com Deus, não era um coração totalmente voltado para Deus, né? Então, na verdade, não honravam a Deus. E Deus tinha esse compromisso de honra com Davi. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Então a gente sabe que Aitofel, né, que era o conselheiro, que era aquele, né, oráculo na vida de Davi, que ele falava, né? E ele passou para o lado do filho de Davi, Absalão. E eles tinham planos para matar Davi. E Davi mandou lá, né, usar. E aí, ele, com uma estratégia, ele convenceu Absalão de que Aitofel estava errado. E Aitofel se suicidou por conta disso, né? Ele se suicidou. E nessa história toda, e também o filho de Davi, Absalão, né, foi assassinado por Abner. Contra a vontade de Davi. Não era plano de Davi. 14. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la.
Interessante isso aqui, né? Ó, ele não entendia, né? Mas ele cria, que é o povo lá do Antigo Testamento, eles acreditavam na salvação através de Cristo que estava por vir, a fé no Messias. Hoje, nós após Cristo, entendemos, sabemos, porque Jesus já veio. Naquele tempo era a espera, a fé na espera. Falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus, anunciarei a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Já pensou? Nós temos coisas maravilhosas para falar de Deus. Olha, eu tenho muitas coisas maravilhosas. Sabe? E é verdade que tudo isso de maravilhoso que nós já vivemos, que eu vim aprendendo, me dá essa garantia de que Deus continua, desde que eu continue dependendo dele, submetida a ele vai continuar do meu lado. Eu não tenho dúvidas disso. Que bom a gente ter uma caminhada de fé com o Senhor. Mas ele continua. Agora que estou velho, os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Versículo 19. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimento, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Na verdade, ele fala, né, que Deus tem feito, mas a gente sabe, a gente que conhece a história, Deus não tem feito, Deus tem permitido. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu muitos erros. Davi fez umas bagunças bem significativas. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa. Oh, meu Deus, eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Que lindo. Sabe, ele adorava a Deus. É uma das coisas que faz a gente pensar que realmente ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque a adoração de Davi foi constante ao poder da adoração. Sabe? Em todos os momentos aqui. Mesmo passando por isso aqui, está adorando a Deus. Versículo 23. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças. Porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Então Davi teve muitas lutas, ele guerreou a vida toda. Só pelo sogro, Davi foi perseguido 10 anos, imagina. Então foi um homem que chegou aos 70 anos bem velho, bem cansado. E aí, o que nós podemos aprender com Davi? Né? Eu vejo aqui a fidelidade de Davi a Deus, a adoração constante de Davi, a confiança de Davi, a certeza de que Deus estava com ele. Que maravilha. Então, amados, é o Salmo 71, a oração de um velho. Qualquer um de nós, ainda que quem esteja ouvindo esse devocional, seja jovem hoje, um dia será velho. Um dia não terá as forças. Por exemplo, nessa guerra aí, né, que Absalão estava né, dirigindo, Davi não pôde, ele não tinha força. Ele já não tinha para estar montado num cavalo, numa carruagem, uma coisa assim, para enfrentar aquela guerra. Né? Então, ele ficou guardado, enquanto os outros valentes lá, os outros guerreiros, iam guerrear. Amados, a nossa vida é assim, né? Davi lá, ele guerreava mesmo, era guerra mesmo. Mas nós também temos as nossas guerras. Nós temos muitas lutas. E já naquele tempo a gente via, né? Hoje a gente está vendo muito isso. Que a Bíblia fala, né? Dos sofrimentos, tempo do início das dores, que os da nossa casa se virariam contra nós, os filhos, né? Mas Davi já estava encarando isso. Davi já estava enfrentando essa dificuldade. Mas Deus fez Davi vencedor até os últimos dias. Então nós podemos crer, nós podemos confiar. Haja o que houver, venha o que vier. Desde que nós nos mantenhamos fiéis a Deus, buscando, adorando, sabe? Procurando conhecê-lo, porque nós vamos levar toda a eternidade para conhecer
E não vamos chegar a conhecê-lo na totalidade. Então, nesse tempo que está aqui, nós temos muito que conhecer de Deus para poder agradá-lo, para fazer a vontade dele. Essa é a garantia de nós sermos felizes, realizados, plenos. Vamos orar? Antes de você orar comigo, vai lá, curte. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas, a fim de que a palavra, alavanque, ela vai além. Ainda que você não acesse hoje, qualquer tempo que você acessar, sabe? Algumas pessoas estão esperando essa mensagem. Essa mensagem vai consolar, vai dar esperança, vai trazer renovo para outras pessoas. Mas ela só vai alcançar outras pessoas se você ajudar a palavra de Deus a ir além. Nós não fazemos a obra sozinhos. De jeito nenhum. Então, precisamos de você. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Vamos orar. Ô Pai Santo, Pai querido, isso aí é um acontecimento inevitável, Deus, das nossas vidas. Nós envelhecermos. Mas, ó Deus, eu te peço hoje em nome de Jesus, ó Pai, que nesse processo, quem está jovem, quem já está avançando em idade, ou está avançado em idade, ó Pai, que a nossa fé seja robusta, Deus, mais do que nunca, Deus. Que nós possamos, ó Deus, te glorificar, te agradecer, te honrar por tudo que nós temos vivido, Deus, e que tudo que nós vivemos contigo, sustentados por ti, sendo consolados, as nossas demandas, ó Deus, as nossas guerras, Pai, em todas elas o Senhor nos visitou e o Senhor nos ajudou, nos colocou de pé, nos fez crescer, ó Pai, nos consolou, nos restaurou, nos deu provisões, ó Deus, nos trouxe curas, nos trouxe compreensão, Deus, nos aumentou a nossa fé, Deus. Nós te louvamos, porque o querer e o fazer vem de ti, Deus, e o Senhor sempre foi fiel. E nós declaramos aqui que nós confiamos que o Senhor continuará sendo fiel, Deus. Nós chamamos, fortaleza nossa. Continua conosco, Deus. Nos ajude a crer, a amar e acima de tudo, Deus, sermos gratos ao teu amor, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Até o próximo vídeo, amado. Amanhã, né? Nosso devocional.